Eu não fiz a parte ao senador Paim, respeitando a condição regimental, e o tema que ele abordou eu respeito porque a democracia é exatamente isso. É cada um expressar na tribuna ou na rua, ou onde quiser, a sua opinião e defendê-la, nos argumentos que tiver. Penso que não é oportuno que façamos ataques à institucionalização do país. Seria ignorar a lisura que o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Polícia Federal vêm tendo. Diria até que o relato detalhado, minucioso, do delegado que comandou o depoimento do ex-presidente da República revelou cuidados especiais à figura do ex-presidente. Em todos os momentos, da batida no apartamento às 6h30 da manhã até o encerramento do depoimento. Talvez a palavra coercitivo, depoimento coercitivo, tenha uma pressão maior. Mas vejamos, não fosse a incoerência de o presidente ter declarado, porque eu ouvi ele dizendo que bastava um ofício do doutor Moro para ele e ele iria lá, e por que o presidente entrou com um mandato de segurança, um habeas corpus, melhor dizendo, um habeas corpus, a palavra é habeas corpus preventivo, para evitar o que ele poderia considerar intimidação ou desrespeito. Eu penso, não sou advogada, não tenho conhecimento jurídico, mas salta aos olhos da natureza do que está acontecendo. O ex-presidente não tem foro privilegiado, aliás, nenhum de nós, nenhum senador, nenhum governador, nenhum prefeito deveria ter foro privilegiado. Deveríamos ser todos iguais, para não parecer que há uns mais iguais que outros perante a lei. Então, nós não podemos imaginar que a lei é para uns e é para outros. Por mais que tenha feito uma política social importante e o fez, o ex-presidente Lula, isso não o torna inimputável. E a atitude do presidente de dizer que bateram apenas no rabo da jararaca, e a jararaca está muito viva, é certo que ele tenha falado para a população que entende essa linguagem, mas também não é certo que ele, numa ligação para o presidente da República, tenha usado baixo calão em relação ao que fazer com o processo, que ele é parte do processo. Mas eu não estou falando, eu estou falando apenas da instituição, do Ministério Público, do trabalho do juiz Sérgio Moro, do doutor Rodrigo Janot, do delegado da Polícia Federal, do superintendente, doutor Leandro Dael. Excelência, me concede uma parte? Eu vou lhe conceder, senador. Eu estou falando disto, do estamento jurídico do nosso país que está funcionando. E o que é bonito hoje na democracia é exatamente isso. Ninguém está acima da lei. E essa história de dizer que é golpista quem vem querer impeachment, eu volto a repetir, eu não sou golpista, mas acho que se nós tivermos zelo pela verdadeira democracia, nós vamos enfrentar isso de maneira altiva, soberana e democrática, debaixo do que está prescrito na lei e na Constituição. Não é inconstitucional o que foi feito com o ex-presidente Lula. Me desculpem quem pensa dessa forma. E veja só, na quinta-feira, o ex-líder do governo, Delcídio Amaral, numa delação homologada pelo doutor Teori Zavascki, e mais a ex-ministra Marina Silva, uma das fundadoras do PT, mais Olívio Dutra, um dos fundadores, com o presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores. Tenho um enorme respeito por Olívio Dutra, muito maior do que pelo seu outro ex-governador do Rio Grande do PT, Tarso Genro, muito maior, pela coerência, pela honestidade. Um homem que ainda vive num apartamento de 80 metros quadrados em Porto Alegre, anda de ônibus ou de lotação. Foi assaltado outro dia, levou uma coronhada na cabeça, porque anda com a sua bolsinha, com a sua humildade, com a esposa dele. Eu tenho muito respeito pela coerência, pelo que ele disse ao Roberto Dávila, pelo que ele disse. Não estou satisfeito, não, com os rumos do meu partido. Isso é uma honestidade intelectual, uma coerência de princípios. Eu tenho enorme respeito pelo senhor Olívio Dutra, governador do Rio Grande do Sul. Esse homem dignifica a política em qualquer partido.
porque é capaz, com racionalidade, de entender o que está acontecendo no país, e especialmente no seu partido. E não foi ninguém da oposição que fez uma delação, senador Lindbergh Farias. Foi Delcídio Amaral, um líder do governo, que inclui a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula como responsáveis por algumas operações que foram extremamente prejudiciais ao país e relacionadas à compra da refinaria de Pasadena, na Califórnia, que até por infortúnio pegou fogo. Mas concedo a parte a Vossa Excelência. Senadora Ana Amélia, nós temos que falar da legalidade aqui. Condução coercitiva tem regras. O artigo 260 do Código de Processo Penal. Você tem que ter sido intimado para depois se negar. O juiz Sérgio Moro tinha que ter intimado, ele não intimou. O que Vossa Excelência fala do habeas corpus do presidente Lula é em outra questão, não é nesse assunto. Tem a ver com o promotor de São Paulo, Cássio Cozerino, que, antes de qualquer coisa, afirmou à revista Veja que ia fazer uma denúncia. E é o Ministério Público, não era em juízo. O presidente Lula nunca se negou a depor em juízo. Já depôs 4 vezes. Então, Vossa Excelência esquece o óbvio. É como se pudesse passar por cima da lei porque é o presidente Lula. Que isso, senadora Ana Amélia? Foi um ato. E chamaram o presidente Lula para depor nenhum assunto novo. Os mesmos assuntos que ele tinha prestado depoimento em outras ocasiões. Foi um grande espetáculo. Aí eu vejo Vossa Excelência aqui, subindo, entrando nessa guerra partidarizada, sem ter cuidado, muito mais cuidadoso, foi o líder do PSDB, Cássio Cunha Lima, nesse aspecto. Falou o ministro do Supremo, Marco Aurélio Melo, para a senhora. Marco Aurélio Melo não gosta do PT. Não gosta do PT. Eu quero falar aqui também, olha, o ex-ministro Fernando Henrique Cardoso também, Paulo Sérgio Pinheiro, ministro de Direitos Humanos, ele disse assim: temos hoje a República de Congonhas, da PF e do Ministério Público. Com exibicionismo, Moro se equivocou justamente por fazer um bis da coreografia da República do Galeão. Não há nenhuma defesa que caiba para essa decisão desnecessária e autoritária. Aí vem Vossa Excelência aqui desconsiderando tudo isso. Eu não vi Vossa Excelência falando do apartamento do Fernando Henrique Cardoso, que a ex-esposa Miriam Dutra, a ex-amante Miriam Dutra, diz que é dele, que está em nome de um laranja, Jovelino Mineiro. Eu não vi Vossa Excelência falando aqui sobre o Brasif, uma empresa que era concessionária de aeroportos do governo federal, que pagava mensalinho para ex-amante do presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, Vossa Excelência faz um discurso, me permita aqui dizer, entrando numa guerra partidarizada, sem ao menos estudar as questões legais. Vossa Excelência está completamente equivocada. Foi uma ação ilegal. Foi uma ação ilegal. E nós aqui vamos defender. A gente quer que se investigue a todos. O que a gente quer nesse país não é parar a investigação. Agora, tem que ser investigação, não espetáculo. Fizeram com o presidente Lula, foi um espetáculo. Nós queremos que investigue a todos, inclusive os do seu partido, do PP, do PSDB, de todos. A gente não quer parar a investigação. Agora, o que foi feito foi uma violência. Uma violência. E eu lamento, Vossa Excelência, subir essa tribuna sem reconhecer esses aspectos legais, que são fundamentais num Estado democrático de direito. Senador Lindbergh, obrigada pelo seu aparte. A minha régua moral é a mesma para o meu correligionário e para o meu adversário. Não tenha dúvida disso. A minha régua moral é a mesma. Disse isso quando nomes do meu partido apareceram nessa Operação Lava Jato. Disse isso em nota oficial, apenas para avivar. É natural que pessoas venham se suceder aqui à tribuna para dizer que estamos num Estado democrático de direito, e estamos. E outras que venham aqui penalizados com o que aconteceu com esse presidente, que eu considero, e respeito pelo que ele fez de bom, mas não acho que ele seja inimputável naquilo que não um oposicionista, mas o senador Delcídio Amaral fez numa delação. Está escrito, detalhe por detalhe, com riqueza de informações
senador Lindbergh Farias. Eu sei do seu amor pelo Lula, eu sei do seu amor pela Dilma, eu reconheço e vejo o desempenho de Vossa Excelência para defender aqui, o que para muitos pode ser o indefensável, senador Lindbergh. Mas eu entendo que sejam essas as suas convicções, e eu as respeito, senador, mas não concordo com elas. E Vossa Excelência há de me dar o direito de discordar, porque é assim que é a democracia. Então, eu penso que Vossa Excelência, ao lembrar isto, e mesmo que o próprio Conselho Nacional do Ministério Público tenha reafirmado, ante o habeas corpus preventivo do presidente Lula, reafirmado a conduta do MP em São Paulo. Tenha reafirmado a correção, tanto que o inquérito prosseguiu. Nós não podemos passar a mão, por melhores que sejam, por mais amigos que sejam, por mais relevância que tenha na história brasileira, nós não podemos passar a mão na cabeça de quem cometeu ilicitude, senador. Desculpe, mas é assim, nós temos que entender. E não custa, quem não deve não teme, senador. Quem não deve não teme, porque Quem cometeu ilicitude foi o Moro, que levou em condição coercitiva sem poder. Senador, um juiz com a integridade, com o respeito e a seriedade que vem comandando a Operação Lava Jato, eu vou respeitá-lo até o momento que ele cometer algum deslize. Até agora, não vi nenhum deslize desse magistrado, nenhum. E ele está encarnando a esperança do Brasil para o fim da corrupção e o fim da impunidade. Permite uma parte, senadora? Com muito prazer, senadora Gleisi Hoffmann. Obrigada. Eu estava aqui observando as discussões e ponderações de Vossa Excelência. Eu acho que, assim como Vossa Excelência coloca que o presidente Lula não está acima da lei e tem, portanto, que se submeter a ela, o juiz Moro também tem que se submeter a ela, por mais melhores intenções que ele tenha nesse processo investigatório. E, realmente, o que foi feito na sexta-feira não encontra respaldo na nossa legislação, nem na Constituição Federal, nem no Código de Processo Penal. E não sou eu que estou dizendo. Quem disse isso foi o ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, que não é um militante petista. Disse também o nosso Bandeira de Mello, que não é um filiado petista, e disse o presidente do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil. Precisava ter intimado o presidente Lula. Ele foi chamado levado para depor coercitivamente, como ele mesmo disse, sequestrado, sem ter sido intimado. Das outras vezes que ele foi intimado, ele foi depor. Então, se nós queremos tratar todo mundo igual, nós temos que tratar todo mundo pela régua da lei, porque as réguas individuais nossas não são características de dar segurança ao direito, ao Estado de Direito. Nós precisamos da régua da lei, por isso existe a lei, por isso existe a Constituição e por isso a importância de a gente defendê-las e também honrá-las. E queria falar a Vossa Excelência que essa situação ao qual o presidente Lula foi submetido na sexta-feira foi uma situação para humilhá-lo, sim, para deixar público, queriam, inclusive, confundir a opinião pública de que estavam prendendo o presidente, porque tiraram-o da sua casa, não levaram sequer para o prédio da Polícia Federal, levaram para um aeroporto. Aí me lembra a história passada desse país. Não tem nada a ver com a pseudo-delação ou delação que o senador Delcídio fez. Aliás, me espanta ver Vossa Excelência da tribuna dizendo que já leu a delação. Olha como essa operação é complicada. Algo que não podia ser lido já vazou, foi para a imprensa, talvez seus colegas lhe passaram. É um escândalo isso. Aonde está o Estado de Direito? Onde está o devido processo legal? Era importante que nós também tivéssemos acesso a essa delação que Vossa Excelência leu. Mas não é assim. Só tem acesso à imprensa, só tem acesso setores que alguns investigadores querem que tenha acesso. Então, eu lamento muito e nós vamos aqui continuar dizendo sim, foi um abuso, foi ilegal, foi inconstitucional e fizeram isso para humilhar o presidente Lula. Senadora Gleisi, como fiz em relação ao senador Lindbergh, eu respeito o seu direito e vou lutar até o fim da minha vida para que esse direito seja sempre preservado, embora não concorde com uma palavra do que Vossa Excelência disse em relação a este episódio. Nós estamos aqui avaliando a justiça. E eu até me permito dizer, a interpretação da lei, senadora, a interpretação da lei, recentemente, em 2010, o Supremo Tribunal Federal
na presunção da inocência, diz que a pessoa só poderia ir para a prisão depois de um julgamento concluído e acabado. Agora, ela entende que num segundo julgamento coletivo, se a pessoa foi condenada na segunda instância, ela pode ir para a cadeia. Então, foi uma interpretação da lei que mudou de 2010 para 2016. Então, nós temos que entender também que país que nós estamos vivendo e quais as situações que estamos enfrentando. E eu não sei como, na sexta-feira, em horário de expediente, um prefeito de Novo Hamburgo, do PT, sai do seu trabalho com todos os secretários na hora do expediente e vai para a Praça Democrática, para a Esquina Democrática, em Porto Alegre, com toda a sua equipe, para demonstrar apoio ao presidente. Se ele fosse sábado lá, tudo bem, fora do expediente, ou às 8 da noite, saísse, fosse para lá, tudo bem. Mas na hora do expediente, eu acho que não é conveniente isso. Não é conveniente porque é dinheiro público que está em jogo, assim como está o ato da Presidente da República ter ido a São Paulo num avião da Força Aérea para fazer a manifestação. Então, eu penso que alguns atos devem ser medidos. Ela demorou 10 dias, uma semana, para decidir a visita a Mariana, a maior tragédia ambiental do país, a maior. Demorou 10 dias para decidir se iria lá visitar. O dinheiro das enchentes do Rio Grande do Sul não chegaram os estragos violentos que aconteceram. Então, nós estamos vivendo com inflação alta, estamos vivendo com um desemprego assustador, vivendo dias de muita tensão. E queria, para terminar, meu caro senador, dizendo e, de novo, destacando a lisura, a grandeza e a coerência do ex-governador Olívio Dutra, na entrevista que deu ao Roberto Dávila. E também as manifestações da ex-ministra Marina Silva. Há uma nota de esclarecimento da Força-Tarefa Lava Jato, da Operação Lava Jato, do Ministério Público em Curitiba, após a deflagração dessa 24ª fase da operação, na última sexta-feira, 4 de março. Instalou-se falsa controvérsia sobre a natureza e as circunstâncias da condução coercitiva do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Após a deflagração da 24ª fase da Operação Lava Jato, instalou-se exatamente essa controvérsia, motivo pela qual a Força-Tarefa da Procuradoria da República vem esclarecer. Primeiro, houve, no âmbito das 24 fases da Operação Lava Jato, desde, portanto, março de 2014, cerca de 117 mandados de condução coercitiva, determinados pelo juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba. Segundo, apenas nessa última fase e em relação a apenas uma das conduções coercitivas determinadas, a do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, houve manifestação de algumas opiniões contrárias à legalidade e constitucionalidade dessa medida, bem como de sua conveniência e oportunidade. 3. Considerando que em outros 116 mandatos de condução coercitiva não houve esse mesmo clamor, conclui-se que esses críticos insurgem-se não contra o Instituto da Condução Coercitiva em si, mas sim pela condução coercitiva de um ex-presidente da República. Quarto, assim, apesar de todo o respeito que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva merece, esse respeito é-lhe devido na exata medida do respeito que se deve a qualquer outro cidadão brasileiro, pois hoje não é ele titular de nenhuma prerrogativa que o torne imune a ser investigado na Operação Lava Jato. Quinto, no que tange à suposta crítica doutrinária, o Instituto da Condução Coercitiva baseia-se na Lei Processual Penal, conforme o Código de Processo Penal, artigos 218, 201, 260, 278, respectivamente, e especialmente o poder geral de cautela do magistrado, e sua prática tem sido endossada pelos tribunais pátrios.
Abre um parênteses, senador Lindbergh, apenas para lembrar que só 3% de todas as solicitações do senhor Sérgio Moro ao Supremo Tribunal Federal não foram acolhidas. Só 3% de todas. Sexto, nesse sentido, a própria Suprema Corte brasileira já reconheceu a regularidade da condução coercitiva em investigações policiais, habeas corpus 10.7644, e tem entendido que é obrigatório o comparecimento de testemunhas e investigados perante comissões parlamentares de inquérito, uma vez garantido o seu direito ao silêncio. Sétimo, eu gostaria que o presidente me desse para fazer essa leitura, que isso é de interesse para o país. Sétimo. A presidência garantirá. Muito obrigada, presidente. Trata-se de medida cautelar muito menos gravosa que a prisão temporária e visa atender diversas finalidades úteis para a investigação, como garantir a segurança do investigado e da sociedade, evitar a dissipação de provas ou o tumulto na sua colheita, além de propiciar uma oportunidade segura para um possível depoimento, dentre outras. Oitavo, superadas essas questões, há que se afirmar a necessidade e conveniência da medida. Nono, é notório que desde o início deste ano houve incremento na polarização política que vive o país, com indicativos de que grupos organizados com tendências políticas diversas articulavam manifestações em favor de seu viés ideológico, especialmente se alguma medida jurídica fosse tomada contra o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Décimo, este fato tornou-se evidente durante o episódio da intimação do senhor Luiz Inácio Lula da Silva para ser ouvido pelo Ministério Público de São Paulo em investigação sobre desvios ocorridos na Bancopp. 11. Após ser intimado e ter tentado diversas medidas para protelar esse depoimento, inclusive um habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva manifestou sua recusa em comparecer. 12. Nesse mesmo habeas corpus, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva informa que o agendamento da oitiva do ex-presidente poderia gerar um grande risco de manifestações e confrontos. 13. Assim, para a segurança pública, para a segurança das próprias equipes de agentes públicos e, especialmente, para a segurança do próprio senhor Luiz Inácio Lula da Silva, além da necessidade de serem realizadas as oitivas simultaneamente, a fim de evitar a coordenação de versões, é que foi determinada sua condução coercitiva. 14. Nesse sentido, apesar de lamentarmos os incidentes ocorridos, poucos, felizmente, mas que por si só confirmam a necessidade da cautela a que se consignar o sucesso da 24ª fase, não só pela quantidade de documentos apreendidos, mas também por, em menos de 5 horas, realizar com a segurança possível todos os seus objetivos. Eu quero dizer que o país está respirando aliviado em relação a este fato, em função da forma como está sendo conduzido. E queria dizer também que o que aconteceu em relação ao Ministério da Justiça chama a atenção de novo. O ministro da Justiça, por uma liminar, não pode assumir o Ministério, a menos que peça a renúncia ou se aposente do Ministério Público da Bahia. Há uma liminar concedida e é exatamente essa argumentação que está em debate que vai para o Supremo Tribunal Federal. Então, sobre todos os aspectos, nós temos que estar presentes e vendo que a Constituição, a lei, é para todos. Não tem cidadãos melhores do que outros. Eu, por mais que tenha, quero dizer que, neste momento, estou do lado do magistrado que vem representando as aspirações do povo brasileiro em relação a um país sem impunidade, a um país sem corrupção, o senhor juiz Sérgio Moro. Muito obrigado.